A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é coordenadora pedagógica e professora na EBD. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, é um prazer estar com vocês mais uma semana. E hoje estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua sala de aula, na classe de jovens, a lição de número 12, que tem por título Perseverando na Salvação. E o objetivo desta lição é refletir sobre a necessidade da perseverança para alcançar a promessa, reconhecer que a apostasia é um perigo real para quem se afasta da fé, e apresentar os contrapontos entre perseverança e apostasia, incentivando o compromisso de uma vida fiel a Cristo até o fim. Então, lição maravilhosa, né? Mais uma lição, esse trimestre inteiro, né? Chegando aí o finzinho do trimestre já, com a lição de número 12, lições riquíssimas. E eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. A dica que eu trago é de uma dinâmica chamada o escudo da fé, né? Que ela vai estar tratando sobre o foco em resistir às tentações. E o objetivo da dinâmica é identificar os inimigos da fé, que aqui eu trouxe o mundo, a carne e o diabo, né? E criar estratégias bíblicas para vencê-los. E aí, o que que o professor ele vai precisar? Apenas papel e caneta, né? Uma dinâmica bem simples. E aí, como vai ser feita essa dinâmica? O professor ele vai pegar a sua turma e vai dividir em três grupos. Dependendo do tamanho da turma, ele pode estar dividindo em dois grupos, né? Ou até mais, em mais, né? Dependendo do tamanho. E aí, cada grupo ele vai escrever em papéis que o professor vai estar distribuindo situações que desanimam ou tentam tirar a pessoa do caminho da salvação. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, como o desânimo, o pecado, é, as amizades erradas, a falta de tempo para as coisas de Deus. Em seguida, quando os grupos tiverem feito as suas anotações, o professor ele vai recolher, vai misturar, certo? E vai começar a ler em voz alta as situações que foram colocadas, foram escritas no papel. E aí, à medida que o professor ele for lendo essas situações, os grupos ele vai já anotando, sugerindo uma arma bíblica para cada situação que vai sendo colocada. Como, por exemplo, que armas poderiam ser essas, né? É a oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão. Então, primeiro o professor vai estar colocando as situações que causam desânimos, que foram escritas pelos próprios grupos, e depois os próprios grupos, de acordo com aquelas situações que o professor vai lendo em voz alta, eles vão colocando que arma poderosa pode estar sendo utilizada para vencer essas situações, certo? E aí o professor ele pode trazer para reflexão, conversar com os alunos que a perseverança ela é uma ação ativa de vestir a armadura de Deus diariamente para resistir até o fim, né? E aí ele pode estar trazendo três pontos para refletir com os alunos. Primeiro, não parar. A salvação ela não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Parar pode significar esfriar na fé. Uma outra situação que ele pode refletir é sobre o foco no alvo. Olhar para Jesus e não para as circunstâncias, como Pedro ao andar sobre as águas. E aí ele foi olhar para o vento que era forte, e aí não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, né? E a palavra como combustível, aumentar o conhecimento da Bíblia, no caso, lendo a palavra de Deus, procurando conhecer a Cristo, para fortalecer e resistir às falsas doutrinas, né, que vem surgindo em nosso meio. Então, essa é a minha dica pedagógica. Excelente, irmã Ana Célia, vai ser muito rica, né? A aula, o professor utilizando aí essas dicas
Viu? Muito obrigada por contribuir conosco aqui na EBD em Síntese Podcast. Eu também trouxe uma dinâmica que eu coloquei o título Não retroceder, mas perseverar. E aí o texto base, né, o mesmo texto da lição. E o objetivo é levar os jovens a compreender que perseverar na fé exige constância na comunhão, coragem diante das lutas, confiança na promessa e decisão de não retroceder. Né? A primeira parte dessa dinâmica, né, você vai colocar a caminhada da perseverança. E como material, você vai precisar de fita adesiva para marcar uma linha no chão. Pode ser uma fita, pode ser um cordão, o que você, professor, tiver à sua disposição. Você vai precisar de quatro plaquinhas, ou mesmo na folha de ofício impresso, escrito, né? Comunhão, perseguição, confiança e promessa. Você vai precisar escrever essas quatro palavras. E neste dia, professor, você pode levar uma mochila com peso, certo? Pode colocar livros, o que tiver à sua disposição para deixar a mochila pesada. E aí, como é que você vai executar essa dinâmica? Você vai fazer uma linha no chão, simbolizando a caminhada, né? A linha é o caminho, caminhada. Vai escolher um voluntário para atravessar a linha carregando a mochila, que vai representar naquele momento as dificuldades da vida cristã. Aquela mochila pesada, cheia de coisas que você levou para sua aula. Ao longo do caminho, você vai colocando, você pode chamar até de as quatro estações, né? Que são as quatro plaquinhas. A primeira estação é o quê? A comunhão. E aí você vai perguntar: o que acontece quando deixamos de congregar? Você vai explicar que o texto alerta para não abandonarmos a comunhão porque ela nos fortalece. Que quem anda sozinho cansa mais rápido. E na segunda estação, que é a segunda plaquinha, que é a perseguição, você vai colocar mais peso, você vai adicionando mais peso nessa mochila. E aí você vai explicar que os primeiros cristãos, eles também enfrentaram zombarias, perdas e sofrimentos. E você vai perguntar o que hoje pode tentar nos fazer desistir, né? E aí você vai dá como exemplo a pressão na faculdade, os amigos, às vezes a própria família, redes sociais, o pecado, coisas que fazem aí algumas pessoas pararem na caminhada. A terceira estação, que é a terceira plaquinha, você vai colocar a confiança. E aí você vai ler, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E perguntar: o que é mais difícil, começar na fé ou continuar nela? Você vai fazer essa pergunta para eles e vai explicar que a confiança é permanecer mesmo sem ver resultados imediatos, né? Porque é o crer sem ver, né? A gente crê mesmo que a gente não esteja vendo aquilo acontecer. E a quarta e última estação é a promessa. Você vai pedir, né, que o jovem termine a caminhada, peça que o jovem termine a caminhada, vai ler, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. E enfatizar, perseverar não é cair, é não desistir. Então, você vai colocar aí essa perseverança, né, que é o tema aqui principal da lição. Você vai colocar para os jovens que não é cair, é não desistir, né? Você pode pegar aí dois papéis e escrever retroceder, perseverar, e perguntar para eles, né, qual dessas palavras define sua caminhada hoje, né? Peça que cada jovem escolha simbolicamente, né, onde ele quer estar. Se quiser, você pode até pedir para que eles amassem o papel retroceder e joguem fora, né? Para que eles não retrocedam na sua caminhada. Aquilo ali simbolize que eles não retrocedam em sua caminhada. E você pode também finalizar com uma oração, certo? Ali com eles, pedindo força, né, na caminhada, para que eles se fortaleçam e perseverem até o fim. Então, essa é a minha dinâmica de hoje, né? Mais uma dinâmica aí prática, mas também de reflexão, para que os jovens entendam que essa caminhada ela vai ter várias estações, vai ter várias coisas, né, aí ao longo do caminho, mas que o objetivo é a gente não desistir. Então, essa é a minha dica de hoje. Nós já gostaríamos de agradecer a você, professor, que nos acompanha aqui na EBD em Síntese Podcast. Desejamos uma excelente aula e a paz do Senhor Jesus.